Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez aqui neste canal Obra Missionária Construindo Shalom. Aqui a pessoa do pastor Edson, PhD naquilo que se faz. E mais uma vez estou aqui para trazer boas novas. Eu sei que no momento que nós vivemos no nosso Brasil não está fácil, mas Deus ele é mais. Deus está no comando. Deus está no controle. E a obra do Senhor não pode parar. E é por isso que nessa noite eu quero trazer um convite da obra missionária Construindo Shalom. Eu sei que tem muitas pessoas que estão esmurecidas na fé. A palavra esmurecida é um linguajar nordestino. Todo nordestino ele gosta de utilizar essa palavra esmurecido. E é uma palavra que não está no meu vocabulário, não está no meu dicionário. Mesmo que eu me entenda como gente, nunca gostei de ser uma pessoa esmurecida. Sempre gostei de batalhar e vencer os obstáculos da vida. E é por isso que Deus me chamou para pregar a sua palavra dentro de um chamado um pouco difícil, porque precisa de muita organização e uma estrutura bem forjada. Por isso que muitos têm olhado para mim e aí de repente tem falado nos seus momentos de reunião, sentado no seu banquinho, ou mesmo na oração, ou mesmo em algum local. Será se o pastor Edson fracassou? A gente não vê mais o homem pregando, é só nas suas reflexões no canal. Cadê o ministério do homem? Mas eu quero lhe dizer uma coisa, que a obra de Deus ela não é de particular de ninguém. Deus ele é o dono da obra, Jesus é o dono da obra. Por isso que nessa noite eu quero lhe fazer um convite. Você que está parado há muito tempo, de repente desanimado, de repente de cabeça baixa, de repente sem nenhuma direção mais relacionada ao seu chamado, muitas vezes em casa parado, foi decepcionado, foi humilhado, foi machucado. Muitas coisas aconteceram para que você se afastasse do seu chamado e ficasse em casa só sentado. Tem um ditado popular, um dos cantores que era também uma bênção na presença de Deus, mas desvirtuou para cantar música secular. O Raul Seixas, ele era da igreja, mas nós conhecemos a história como que terminou o seu fim. Mas em uma das suas músicas ele falava assim: vai ficar em casa com a boca cheia de dentro, só esperando a morte chegar? Então, muitas vezes esse tipo de palavra ela tem uma verdade por trás. Quer dizer, a pessoa vai ficar em casa só com a boca cheia de dentro, para quem ainda tem dentro. Tem pessoa que nem dentro não tem mais. Vai ficar em casa com a boca cheia de dentro, só esperando a morte chegar? Não. Aqueles que foi chamado, a Bíblia fala que aqueles que foi chamado para a boa obra, que colocar as suas mãos sobre o arado, jamais pode olhar para trás. Jamais pode olhar para trás. Você colocou as mãos no arado, uma vez colocou, mesmo que hoje você esteja parado,
mesmo que hoje você esteja sem ação, mas preste atenção, Deus ainda continua apostando em você, Deus ainda continua acreditando em você. Não é o fim, não é o fim. Por isso que Deus está me usando nessa noite para fazer um convite. Você que está parado em casa, que não congrega mais e nem pretende congregar, mas eu lhe faço um convite. A obra missionária Construindo Shalom é uma obra nova aqui em Manaus. 8 anos já estou aqui, quase para 9 anos. Agora é que eu estou começando esta obra. Já estive em 2 locais, mas como não era um lugar apropriado, eu tive que parar até chegar ao ponto apropriado, que é esse que eu estou aqui. Em Manaus, a Alvorada, aqui fica no setor da Alvorada, número 377. A gráfica é Comic, que fica logo abaixo. Então, nesse percurso eu vou precisar de pessoas para trabalhar. Como eu falei na apresentação anterior, sobre 3 colunas, mas eu tive que acrescentar mais uma coluna, fazer 4 colunas dentro desse ministério relacionado à programação semanal. Nas quarta-feiras eu vou trabalhar sobre a questão da antropologia bíblica e teológica, que é a ABT, a sigla ABT. Nas sexta-feira eu vou estar trabalhando sobre a BR, que é Batalha Espiritual. No domingo pela manhã, 9 às 11, eu vou estar trabalhando sobre a questão da ETBI, Escola de Treinamento Bíblico IDEM. E à noite, FD, que vem de Falando com Deus, começa às 18 horas até as 20, entendeu? São uma programação que já está programada para as 19 horas. Nas quarta-feiras começa às 19 até as 21. Nas sexta-feira, mesma coisa. No domingo, pela manhã de 9 às 11 e à noite, 18, começa às 18 horas às 20 horas. Só está funcionando por enquanto só a Escola de Treinamento Bíblico IDEM, na parte da manhã, de 9 às 11, é a que está funcionando. Essas outras programações ainda não está ainda, porque eu tenho que arrumar um som para a igreja. Preciso arrumar o som, alguns instrumentos, né, para poder eu começar a questão dessas outras atividades semanal, que é na quarta-feira, na sexta e no domingo à noite. Só estou tendo no domingo pela manhã, ainda formando uma classe de pessoas para estar presente nessa escola. Então não é fácil começar algo do zero, mas é aí onde é que está o mistério, é aí onde é que está verdadeiramente a nossa chamada colocado à prova. É muito bom você chegar no lugar, o pastor chegar no lugar onde a igreja já está formada, já tem aí seus 1000 membros, é maravilha. Chegar e já tem seus 500 membros, é bom demais. Agora você pegar algo do zero, começar do zero e trazer pessoas para aceitar a Cristo, congregar, aí é outra coisa diferente. Você precisa ser bom, você precisa ter conexão com o céu, não você não consegue. Por isso é que eu estou te convocando nessa noite, para você que queira trabalhar na obra missionária Construindo Shalom. É uma obra grande, extensa, é um projeto magnífico que Deus colocou nas minhas mãos. E esse convite que eu estou fazendo para você que está ouvindo essa mensagem é para sempre. Você chegando aqui, com certeza você vai passar por uma pequena reciclagem, uma reciclagem dentro do sentido bíblico, né? Algumas coisas vai ser repassado para ver o seu desempenho na presença do Senhor Jesus Cristo.
E assim sucessivamente, você vai congregar, você vai aprender mais um pouco sobre a pessoa de Deus, porque temos espaço para isso. Eu creio que dentro de algumas áreas dessa aqui você se encaixa para trabalhar. O campo missionário é imenso, como eu já tenho falado. Tem um setor do Piauí, tem um setor da Bahia, tem um setor de Brasília e Goiás em torno, e aqui Manaus. Então, o que não falta é campo missionário. E você não pode ficar parado, jamais você pode ficar parado. Deus não te chamou para você ficar parado. Deus não te convocou para você ficar de braço cruzado. Seja qual foi a decepção que você sofreu, seja qual for a questão da dor, alguma coisa que aconteceu na sua vida que você parou. Isso não tem justificativa. Jamais. Você se alistou no exército de Deus. Ser um soldado de Cristo. Não pode esmorecer, não pode voltar atrás, não pode ficar parado. O reino de Deus, ele perde muito sobre isso. E aí nós não podemos dar lugar a esse tipo de coisa. Por isso que Deus está te dando uma oportunidade nessa noite, por intermédio do pastor Edson, PhD naquilo que se faz, da obra missionária Construindo Shalom. Não importa a maneira que você esteja, chegando aqui, com certeza você vai ser restaurado. Chegando aqui, com certeza Deus, ele vai completar a obra na sua vida. Não porque eu sou bom, mas porque Deus está comigo. O Espírito de Deus está comigo. O poder de Deus está comigo para colocar as mãos sobre a sua vida e você ser restaurado instantaneamente na hora. Receber a magnífica presença de Deus na hora. Se não é batizado com o Espírito Santo, vai receber o batismo com o Espírito Santo na hora. Ser renovado na hora, para estar preparado para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas. Nós vemos passagens no Novo Testamento onde foi convocado 7 homens cheios do Espírito para cuidar das viúvas e os órfãos. Então, não é diferente hoje, não é diferente. Então, por isso que eu estou te fazendo esse convite nessa noite. Eu sei que aqui em Manaus, aqui nesse setor do Alvorada 1, Alvorada 2, Alvorada 3, Nova Esperança, Compensa, Planalto, aqui aos derredores mais próximos desse endereço, tem pessoas em casa desanimadas que até entregaram os seus trabalhos, ou até de repente, eu não sei o que aconteceu, mas que Deus tem uma oportunidade para você recomeçar do zero, recomeçar do zero. E aqui na obra missionária Construindo Shalom, você vai ter alimento para a sua alma, para o seu espírito, do começo ao fim. Aqui é um lugar que não tem como faltar alimento. É de quarta-feira, onde vai ser trabalhado com a questão da antropologia bíblica e teológica, onde vai ser tratado sobre a criação do homem e a sua consumação final. Então, tudo relacionado à questão do homem, como que o homem foi criado, como que Deus fez o homem, como que o homem desenvolveu, né, ali no Jardim do Éden, no início de tudo, porque nós sabemos que existem várias teorias contrárias à criação do homem, à formação do homem, da onde ele veio e para onde ele vai, qual o começo dele, qual o meio, o fim do homem, porque existem várias teorias. Muitas vezes o crente em Jesus Cristo, eu digo crente, porque a pessoa que não é crente em Jesus não tem como acontecer, mas a maioria dos crentes, quando eles vão fazer uma faculdade, que o ministério não tem
essa parte aqui, não tem essa matéria para ensinar os crentes, nem na escola bíblica, nem na sua escola bíblica dominical, nem na sua célula, nem nos cultos de doutrina, nem nos cultos de ensinamento. Você, de repente, o seu ministério não coloca esses assuntos. Aí o que acontece? Quando o crente ele chega lá na faculdade, nos primeiros meses ele é uma bênção, mas ao passar do tempo ele vai esfriando de tal forma que ele fica uma pessoa cética, não crê mais em Jesus, larga a fé, acabou tudo. Por quê? Porque quando chega na faculdade, você vai ver amplos temas, amplas visões sobre a antropologia. A antropologia é uma ramificação imensa. Se você der uma pesquisada por aí na internet ou em livros, você vai encontrar várias fontes relacionadas à questão da antropologia. Mas aqui você vai encontrar a antropologia bíblica e teológica, quer dizer, o ensinamento correto relacionado à questão do homem, a questão da criação do homem, você vai saber tudo como começou e tudo como vai terminar a questão do homem. É muito importante, porque aí você vai se sentir seguro. As pessoas que vivem debaixo de depressão, depressiva, desanimada, querendo se matar, é tanta coisa que acontece justamente porque elas não se conhecem, elas não sabem de onde veio. Se elas soubessem de onde veio, jamais a pessoa ia cair nessa cilada. Então a Bíblia fala, a própria palavra de Deus fala, está dentro da antropologia bíblica, que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, e façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Isso é só uma pincelada para você acordar. Quem que estava falando ali? Alguns historiadores, alguns estudiosos das escrituras sagradas fala, alguns céticos, são estudantes da palavra, mas são céticos, fala que ali eram os anjos. Os anjos não criam, os anjos não têm poder para criar a questão, os anjos não entrou na questão da formação do homem. Ali estava se tratando da Trindade Santa, o Deus Pai, o Deus Espírito Santo e a pessoa de Jesus Cristo. Então estavam ali as três pessoas da Trindade. Então por isso que ali está no plural, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então você não nasceu do acaso, né? Você não nasceu do acaso, você não nasceu de uma explosão, não, você não nasceu de um macaco, você não veio de uma ramificação de macaco, de animal, não, você foi feito à imagem e à semelhança de Deus. A menos que você pense que Deus é um macaco, né? Que Deus é um bicho, e que Deus é uma explosão, porque muitos creem na explosão do Big Bang, na evolução, na questão da evolução do homem até chegar aos dias atuais. Ei, tudo isso é antibíblico. Tudo isso é antibíblico. Se você vê a questão da antropologia bíblica e teológica, você vai adentrar nessa matéria e você vai ver como que você foi formado, né? Como que você foi criado pela mão de Deus, como é que Deus te fez, né? Tudo está no início. Se você for para o livro de Gênesis, a criação e a consumação, você vai ver coisas grandes. Tem muito material aberto sobre isso. Compra, você que tem curiosidade sobre isso, compra muito material. Eu até te indico você comprar alguns livros sobre a teologia sistemática. Dentro da teologia sistemática, você vai encontrar a matéria sobre antropologia bíblica e teológica. Você vai encontrar o estudo voltado ao homem,
estudo voltado a Deus, você vai encontrar todas as doutrinas bíblicas ali. E quando o crente conhece as doutrinas bíblicas, ele jamais vai largar a pessoa do Senhor Jesus Cristo, vai largar a sua fé por qualquer coisa. Ele pode fazer faculdade aí uma atrás da outra, ninguém consegue desviar ele. Por quê? Porque ele é um crente enraizado na palavra, que estuda. Tem crente que acha que se pegar um livro extra, um livro secular, ele vai desviar. Tem crente que acha que se pegar um livro teológico, ele vai desviar, está pecando. Ei, acorde. Sabemos que a Bíblia Sagrada, ela é a centralidade de tudo. Mas existem os materiais extras que você tem que estudar, que auxilia o seu conhecimento. Vejamos a questão do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ali, nos seus auxiliares, você pode ler lá, que tem uma certa vez que ele pede para alguém trazer os seus pergaminhos, trazer os livros para ele estudar. Então, a questão que hoje, nos dias que nós estamos hoje, o crente ser ignorante relacionado a isso, ele está correndo risco. Tem que estudar, tem que buscar, tem que se aprofundar, mas você precisa ser uma pessoa humilde. Você não pode ser uma pessoa que se aprofunda nas coisas grandiosas, voltada à questão da antropologia bíblica e teológica, ou alguns cursos teológicos, onde você chega até o doutorado, você chega ao PhD, e aí de repente você se incha, de repente você já acha que é o bambambam da história, aí você já está correndo risco. O conhecimento, e quanto mais conhecimento você tem, mais humilde você se torna. Mais humilde você se torna. Na ordem dos dedos, o mestre, o doutor, ele está aqui, ó, no dedo mindinho. É esse aqui, ó. É esse aqui. Foi cinco funções que Deus chamou lá. Deus chamou uns para apóstolo, outros para evangelista, outros para pastor, outros, né? E o mestre fica lá no último. Então, ser mestre não é você estar lá nas alturas, não. O mestre, ele tem que ficar lá embaixo, porque se ele ficar lá nas alturas, ele cai. Por isso que o mestre, dentro da ordem dos dedos, ele é o último, né? É o dedo mindinho, é o dedo menor. Então, se você quer ser grande, tem que ser menor. Se você quer ser um doutor, você tem que ser menor, tem que ser humilde, porque senão você não vai chegar em algum lugar dessa forma, não. Porque já vi muitos, começa a fazer uns cursinhos teológicos, começa a ter uns conhecimentos aí já acha que já é o doutor da história, e não é por aí. Aqui o ministério, o mais conhecimento que eu tenho, né, sobre essas matérias, é pouco, a gente está aprendendo, a gente aprende um com o outro. Aqui eu vou trabalhar com 4 atividades na semana, trabalhar nas quarta-feiras, trabalhar nas sextas, nos domingos de manhã e à noite. Cada um dessas matérias, a pessoa pode dizer culto, né? Mas eu não quero utilizar a palavra culto, porque o ministério, esse ministério que Deus colocou nas minhas mãos, é um ministério voltado a ensinar. Pastor, e ninguém vai pregar? Vai pregar sim, vai pregar. Mas todas as pregações tem que ser pregações com conhecimento, pregação profunda, para que as pessoas possam absorver o alimento puro, para eles se libertem. Porque hoje a gente vê que as pessoas não querem, e aí fica tudo uns crentes velho anêmicos, uns crentes assim que não pode ouvir nada, que já fica tudo magoado. Tá cheio de crente assim, ele não pode falar alto com ele, que ele acha que já está exortando, né? Dá parte até do crente, vai até na delegacia para fazer um véu. E aí que fica a situação dessa. Então são crentes que precisa de raiz e precisa de aprofundamento bíblico para poder eles conhecer Deus mais de perto. Porque não tem como um crente ir lá na delegacia
ou na internet e fazer um BO contra o outro irmão. Fica difícil, mas é isso. Isso é falta de maturidade. Então, por isso que existe a obra missionária Construindo o Shalom, aonde você vai ter conhecimento, vai ter ensinamento do começo ao fim. Nas quarta-feiras você já está sendo ensinado. Não é culto de doutrina, não é culto de ensinamento, assim, nesse sentido, porque quando eu estava na Madureira, na Assembleia de Madureira, tinha um culto de doutrina. Nas quarta-feiras era culto de doutrina. Mas eu substituí aqui no meu ministério com um culto de ensinamento mais voltado à questão da antropologia bíblica e teológica. É ensinamento também, mas uma matéria específica, com matéria específica, onde você vai receber o conhecimento e vai receber o material didático e vai receber orientação para que você possa obter mais material voltado a essa área. Aí eu quero ver se você não tem conhecimento, porque se você topar alguns aí que é seita, as seitas, ela estuda aproximadamente aí 6 horas por dia para poder abordar alguém lá na rua. Tem muitos aí, eu já topei com alguns por aí, muitas seitas. Então eles estudam muito para abordar as pessoas na rua. E muitas vezes a gente quer abordar, quer fazer uma evangelização, aonde você não estuda as escrituras, não estuda nada. Quando chega lá fora, o que você vai abordar? O que você vai levar? É taca, vai apanhar. Que muitas vezes tem gente que não é crente, mas tem mais conhecimento do que o próprio crente. Aí vai apanhar, não tem nem o que você apresentar. Então, por isso que aqui o ministério é um ministério onde você tem conhecimento do começo ao fim. Todos os obreiros que vai engajar nesta obra, por isso que eu estou fazendo esse convite, você quer crescer, aqui tem muitos outros ministérios que também pensam igual a mim. Eu não sou singular não, existe muitos. Se você pesquisar um pouco, tem muitos ministérios que têm a mesma mentalidade que eu tenho, é a mesma visão, ou pode até chegar próximo, pode dizer, não tem a igual, mas chega próximo o que eu quero fazer aqui. E são ministérios que nunca caíram, continuam de pé até hoje. Então o ministério, para estar de pé, tem que ter o alicerce. O alicerce é Bíblia. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. É Bíblia, é palavra de Deus, para as pessoas se achegarem a Deus. Enquanto mais tu conhece as Escrituras Sagradas, mais você vai conhecer a Deus. Então, é por aí. Nas quarta-feiras, antropologia bíblica e teológica, estudo da criação do homem até a sua consumação final. Nas sexta-feiras, vamos trabalhar sobre a questão da batalha espiritual, onde vai ter a parte de curas, milagres, libertações em todos os sentidos, expulsões de demônios, porque na batalha espiritual, mesmo sendo uma matéria que você esteja trazendo como ensinamento, mas o ensinamento ele é tão intenso que se a pessoa está sentada lá na cadeira e ela tiver com um princípio de espírito maligno, ela se manifesta lá na cadeira. Já preguei, já ensinei lá em Brasília, em algumas congregações, a tal ponto que quando eu começava a falar da própria palavra de Deus, ela pura, a gente percebia que tinha pessoa que já não estava para suportar, ficava rodando na cadeira inquietamente. Teve uma certa vez que até uma jovem se manifestou, eu lendo a palavra. 2 vezes aconteceu isso comigo. Então é muito importante você saber disso. Se você vive, você tem uma vida consagrada na presença de Deus, ali com certeza, até quando você abre a palavra e começa a ler ela com toda a intensidade e ela está dentro de você, você vive ela, as pessoas que tiver com espírito maligno ali naquele culto, ou naquela reunião, ou naquela célula, seja o que for, se manifesta na hora, porque você vive com a vida consagrada. Quando você fala da palavra, a própria palavra de Deus fala que ela é viva. A palavra de Deus ela é viva e eficaz, é como uma espada de 2 gumes, que penetra entre a alma e o espírito, discernindo todos os pensamentos e intenções do coração do homem.
Então ela é viva. Por isso que eu quero que você que esteja ouvindo este convite, que está em casa, desanimado, sem jeito, né? Já tem muito tempo que não vai mais a um culto, era muitas vezes até pastor, obreiro, sei lá. Olha, se você quer uma oportunidade, é só vir aqui na gráfica, e conversar aqui com uma pessoa do pastor Edson, que com certeza eu vou te agendar e vou te ajudar a você se levantar e você contornar ao seu ministério, contornar a chamada que Deus colocou na sua vida. E não tenha medo, porque com certeza o negócio acontece. Aí no domingo pela manhã, escola de treinamento bíblico, IDE, onde vai estar trabalhando com a questão da formação de obreiro, né? No modo geral, para você consagrar, mandar óleo nesse obreiro, para ele ir para o campo missionário e também servir na igreja, né? Na obra missionária. O diaconato, o presbitério, o evangelista, o pastor, né? Até aí, bispo, apóstolo, eu não trabalho, nem com a parte de bispo e nem de apóstolo, mas do pastoral para baixo, a obra missionária vai trabalhar. A parte do diaconato, a parte da diaconisa, a parte do missionária, a parte do evangelista, o presbítero, né? Só não tem o título de pastora. As pessoas podem até chamar a esposa do pastor pastora, mas não é, porque ela não é consagrada. Então, no ministério, aqui na obra missionária Constante Shalom, eu não vou consagrar pastora, mas se vier alguém com título de pastora, beleza, as portas vão estar abertas. Eu não, como é que eu posso falar? Eu não me importo com o título. A pessoa recebeu uma consagração lá, ela é pastora, ela é apóstola, não sei o que, beleza, continua apóstolo, continua pastora, continua bispo, não tem importância. A questão é você estar na presença do Senhor Jesus Cristo. Então é um ministério sério, um ministério onde você não vai ver muitas coisas que você vai ver por aí. Por exemplo, tem muitos ministérios que trabalham muito com essa questão da coreografia, as pessoas ficam dançando, aquele rebuliço todo. Aqui na obra missionária Constante Shalom, nós não precisamos disso, precisamos de dança, porque aqui as pessoas vão dançar cheias do Espírito Santo. O Espírito de Deus toma as pessoas de tal forma que ele vai dançar, vai pular, vai fazer coisas que você nem imagina. Então não precisa desses grupos de coreografia, vamos lá, aquela coisa, está mais carnal do que espiritual. As coisas não traz muito crescimento, que se trouxesse, a gente via muito resultado aí e não dá resultado. A questão é botar o povo na linha, na questão de conhecimentos bíblicos e teológicos, para que eles possam saber que existe um caminho vertical que eles têm que caminhar todos os dias. Esse caminho vertical o crente não pode perder. Mas professor, que caminho vertical é esse? O caminho que leva para a eternidade. O caminho horizontal é esse que nós estamos todo dia aqui no dia, e ele é um caminho que vai cessar, vai acabar, não vai mais existir o caminho horizontal. Agora o caminho vertical, Jesus ele abriu lá na cruz do Calvário, quando o véu rasgou de cima a baixo. Este caminho vertical foi aberto para o crente ter acesso a Deus, falar com Deus. De primeiro não tinha que o sacerdote tinha que interceder, tinha que ser o intermediário. Hoje nós temos Jesus, né, que é o nosso intermediário, mas nós falamos com Deus também, falamos com Jesus, falamos com o Espírito Santo, e é uma beleza. Então o crente tem que ver isso. Por isso que existe a parte da noite aqui, falando com Deus. Tem crente que até hoje não sabe falar com Deus. Por isso que o apóstolo Tiago fala assim, que muitos não recebem porque pede mal, não sabe pedir. Então aqui você vai aprender a pedir, aqui você vai aprender a falar com Deus, aqui na obra missionária Constante Shalom, porque a minha vida inteira foi falando com Deus. Eu cresci falando com Deus. No círculo de oração, lá na Assembleia de Deus,
que todas as manhãs na minha congregação, onde eu congregava, tinha, até hoje tem. Se você chegar lá no campo da ADS de Sobradinho, Assembleia de Deus, lá em Brasília, no setor de Sobradinho, lá você só procurar a congregação Shalom na parte de manhã, que você vai ver lá, tem oração, tem um ciclo de oração. Então o ciclo de oração é o que? São pessoas falando com Deus. A minha vida inteira foi isso, por isso que até hoje eu estou de pé e venho permanecendo. Então, aos domingos à noite, aqui na obra missionária Construindo Shalom, você vai falar com Deus. Ah, pastor, mas eu nunca falei com Deus. Pois você chegando aqui, você vai aprender a falar com Deus. E uma vez você aprendendo a falar com Deus, nunca mais você vai parar. Você está em casa, ali passando pano no chão, você que é irmã, você está falando com Deus. Vai para a pia lavar louça, você está falando com Deus. Para onde você está falando com Deus, de uma tal forma que você nunca imagina. Você está na rua, você está falando com Deus em espírito. Você está no mercado, você está falando com Deus em espírito. Você está dentro do ônibus, você está falando com Deus em espírito. Aonde você estiver, você está falando com Deus. Uma vez você aprendendo a falar com Deus, acabou, meu filho. É em todos os lugares você quer estar falando com Deus, porque é muito bom e muito maravilhoso. Por isso que dificilmente você vai ver uma pessoa depressiva, pessoas que falam com Deus, que aprendeu a falar com Deus. Você não vai ver isso, não vai. Pessoas depressivas é o quê? Depressão é o quê? É solidão. Como que tu vai ver uma pessoa que fala com Deus solitário? É por aí, meu filho. Então é simples as coisas, é simples. Nunca você vai ver um crente que tem comunhão com Deus, que fala com Deus todos os dias, 100%, Deus está dentro dele, ali, e ele andar depressivo, desanimado, de cabeça baixa, parece que só tem ele no mundo. Jamais, porque ele não tem solidão. Ele tem Jesus, tem o Espírito Santo, tem a Trindade ao seu dispor, ao seu falar, todos os dias. E se Deus não resolve o seu problema, meu filho, quem vai resolver? Se Deus não arranca a depressão que vem na sua porta, quem vai arrancar? Se o Espírito Santo não tiver poder para arrancar a depressão que vem na porta da sua vida, quem vai arrancar? Porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Quando a depressão vem, ela vem de dentro para fora, né? Se, por exemplo, a pessoa que não tem crente, que não tem o Espírito Santo. Agora, quem tem o Espírito Santo, a depressão vai de fora para dentro. Então o Espírito Santo está lá dentro, ele não vai deixar, ele não deixa entrar, ele barra logo, por aqui não. Então, nem espírito maligno, nada entra no crente que é cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está ali como um protetor. Nada vai entrar dentro do sentido espiritual, porque ele barra na hora. Aqui não. Aqui já tem morada, já tem alguém aqui nessa morada. É assim que funciona a coisa. Você entendendo dessa forma, você que de repente está passando por esse mundo de depressão, querendo se suicidar, todo desorientado, todo perturbado, lembre-se que existe o Espírito Santo de Deus, que é uma pessoa. Fale com ele, convida ele para morar com você, morar na sua vida, entrar dentro de você, fazer morada, que você vai ver a coisa mudar. Mas, pastor Edson, eu não sei. Então vem para cá, para a obra missionária Construindo Shalom, que tudo isso você vai aprender. São 23 anos de experiência com Deus. Todos os tipos de experiência possível já tive com o Senhor. E antes de ser crente, eu já tinha experiência, só não tinha o entendimento de saber que Deus já estava cuidando de mim há muito tempo. Então, mais uma vez, quero lhe falar. Se você está parado em casa, não está fazendo nada, não está congregando, você não pode sair do seu ministério e vir para cá com rebeldia. Não, aí não tem graça. Mas se você está parado, não tem ministério, não tem nada, está aí desanimado da vida, sem direção, vem para cá, que quando chegar aqui, com certeza Deus vai te dar direção do que você precisa fazer na sua vida, na vida da sua família, em tudo, de um modo geral, tá bom? Que Deus abençoe nessa noite e que Deus possa te dar entendimento, que Deus possa te dar discernimento e que você venha pegar essa palavra que eu trouxe nessa noite e tomar posse, tomar uma posição. Estou aqui na gráfica, que é só me procurar, que com certeza as coisas vai dar tudo certo. Que Deus abençoe. Shalom.